Lúcia, sua Bíblia. Abra comigo, por favor. Livro Primeira Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Bem, hoje nós vamos encerrar a nossa campanha de 6 dias de oração pelo segundo semestre. Nós vamos encerrar hoje e com isso nós estaremos participando da ceia do fortalecimento. Eu quero falar com você um pouco nessa manhã a respeito de qual o motivo, qual a razão dessa ceia. Tá bem? Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de Junípero, e pediu por agora: ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado, dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo veio novamente pela segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Essa história, ou esse texto que nós lemos, ele relata um fato ocorrido com o profeta Elias. O profeta Elias, no seu tempo, era um homem extremamente usado por Deus. Deus o usava de forma sobrenatural. E Elias era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus, e ele tinha tanta comunhão com Deus que quando ele falava, Deus fazia aquilo que ele falava. Uma vez Elias profetizou que não choveria sobre a terra. Não foi Deus que mandou ele falar isso, mas Elias entendeu que naquele momento seria necessário que algo radical acontecesse, e ele profetizou isso, e Deus honrou o que Elias tinha dito. Deus honra aquilo que o profeta fala. Amém? Então profetize bênção sobre a sua casa, sobre os seus parentes. Profetiza bênção agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus parentes, abençoa a minha família em nome de Jesus. Deus honra aquilo que o profeta profetiza. E Elias, então, foi desafiado pelo rei Acabe para que ele pudesse demonstrar qual Deus teria mais poder, se Baal ou se o Deus de Israel. E eles subiram para o Monte Carmelo, e cerca de 450
estava ainda fazendo chacota com o Deus dele, porque ele sabia que aquele Deus que eles estavam tentando clamar, ele não era nada diante do poderoso Deus de Israel. E aí, quando eles não aguentavam mais, eles pararam. Elias foi lá, fez um altar, colocou o holocausto sobre o altar, mandou colocar água sobre aquele holocausto, sobre o altar, mandou fazer um valo em volta do holocausto, cheio de água. E Elias fez uma oração breve e rápida e falou: Deus, para que Israel saiba que existe um Deus de verdade, para que o seu nome seja exaltado, manda fogo do céu. E naquela mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu o altar, e consumiu a água, e consumiu tudo que tinha sido feito lá. E aqueles 450 profetas de Baal que estavam lá no Monte Carmelo morreram. Beleza. Aí Acabe volta para o palácio e ele vai contar para sua esposa o que tinha acontecido. Quem era o rei? Quem era o rei? Acabe. Acabe era o rei, certo? E naquela época, ou durante o reinado, a palavra principal era dada por quem? Pelo rei, certo? Por que Acabe foi falar com Jezabel o que tinha acontecido? Porque ele era um rei, mas quem comandava o reino era Jezabel. Ela ditava as regras daquele reino. Ela falava o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito. Ela que ditava tudo o que precisava acontecer. E ela era devota de deuses. E ela também era uma pessoa terrível. Isso nos faz pensar o seguinte: quando Deus determinou o princípio, quando Deus determina um princípio, e esse princípio é quebrado, o povo perece. Deus determina algumas coisas que precisam acontecer, e dentro dessas determinações, quando é quebrada essas determinações, esses princípios, o povo perece. Deus tinha já determinado lá no começo que o cabeça da casa seria o homem, certo? Deus tinha dado a oportunidade de Acabe ser rei. Pastor, não foi Deus que colocou Acabe lá, não. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Mesmo que seja um rei ruim, mesmo que seja um governante ruim, mesmo que seja alguém ruim, só vai governar, só vai estar à frente, só vai ter poder se Deus permitir que ele tenha. Isso é o que a Bíblia ensina. E Acabe havia quebrado o princípio. Por quê? Porque ele estava deixando que a sua esposa dominasse a sua cabeça e mandasse, ditasse as regras sobre o seu reino. Quando existe alguém que quer distorcer aquilo que a Bíblia ensina como princípio, essa pessoa vai se dar mal. Essa pessoa vai se dar mal. E por consequência, aqueles que estiverem próximos dela vão se dar mal também. Acabe governava o reino. E por causa de algo que ele estava fazendo que não era de acordo com os princípios de Deus, todo o reino iria pagar, todo o reino iria perecer por causa daquilo. Todo o reino seria prejudicado
Quem deu a ordem foi Jezabel, foi Acabe não. Vai atrás de Elias, aonde ele estiver, e fala com ele que do mesmo jeito que aconteceu com os profetas lá no Monte Carmelo, até amanhã vai acontecer com ele, ele vai estar morto. Você já se viu numa situação em que alguém tenha te ameaçado, ou alguém tenha dito para você que poderia acontecer algo com você, com a sua casa, e isso te deixou ansioso, isso te deixou preocupado? Nós vivemos dias maus, dias terríveis hoje em dia. E se nós recebermos uma notícia dessa natureza, com certeza nós vamos nos preocupar, porque nós temos visto a maldade crescer entre os homens. Nós sabemos que o homem que não é servo de Deus, o homem que não conhece a Deus, ele é capaz de fazer barbaridades que nós temos visto acontecer por aí. E Jezabel não acreditava no Deus vivo, ela acreditava nos profetas, ela acreditava naqueles deuses pagãos que tinham lá naquela época. E Elias sabia que Jezabel era capaz de cumprir aquilo que ela estava prometendo. O que Elias fez? Correu, se mandou, pegou o seu servo que andava com ele e pega o caminho, foi embora. Agora veja você uma situação. Elias havia acabado de ver a grandeza do poder de Deus se manifesto lá no Monte Carmelo, quando ele orou e o fogo desceu e consumiu os profetas de Baal e consumiu o holocausto e acabou com tudo. Se Elias tivesse orado naquele momento para aquele mesmo Deus que ele orou lá no Monte Carmelo com aquela mesma fé e apresentado a vida de Jezabel na mão de Deus, ele não precisava ter fugido. Mas sabe por que Elias não fez? Porque quando nós estamos tomando pelo medo, nós não conseguimos raciocinar. Quando nós somos tomados pelo medo, nós não conseguimos pensar. Você já se viu numa situação dessa? Você fica tomado do medo, uma situação, uma angústia tão grande, que você não sabe o que é que você faz, você para, você trava. Você não consegue tomar uma decisão. Por isso que a Bíblia diz que quando nós, antes de nós agirmos, nós precisamos pensar e refletir. Porque quando nós agimos com a cabeça tranquila, com a cabeça fria, nós tendemos a fazer a coisa certa. Mas quando nós nos precipitamos e agimos com a cabeça quente, muitas das vezes nós vamos fazer a coisa errada, porque nós somos tomados por uma situação que tira de nós o raciocínio. Elias tinha feito algo sobrenatural através do poder de Deus, que foi acabar com aqueles profetas, que foi acabar com aquela situação lá no Monte Carmelo. E agora, por causa de uma mulher que havia dito que ia
Você tem alguém que está 24 horas por dia ao seu lado. Que ele escuta o seu clamor, ele escuta a sua voz, ele escuta o seu choro. E não abandone ele, deixe ele pelo caminho, mas leve ele junto com você. E tenha alguém físico perto de você, com quem você possa conversar e que possa trazer para você uma palavra de consolo, uma palavra de alento. É isso que a Bíblia ensina. Nós não podemos andar sozinhos, porque sozinhos nós temos a tendência de não nos dar bem, nós vamos nos dar mal se nós estivermos sozinhos. Hoje em dia, o mal que tem assolado a vida do ser humano está agindo aqui, na mente. A maioria dos problemas que o ser humano tem hoje são doenças psicossomáticas, elas começam aqui. Depressão, estresse, crises, síndromes. Começa aqui. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o ser humano tem tentado resolver as coisas sozinho, tem achado que é capaz de fazer tudo sozinho, e não é. Se fosse assim, a Bíblia não mandava que nós andássemos de dois em dois. Jesus, quando mandava os discípulos pregar, ele nunca mandava um sozinho, ele mandava de dois em dois. Se ele já fazia isso, é porque ele sabia que não podia andar sozinho. O próprio Jesus, como Filho de Deus, ele ia subir para o monte para orar, ele chamava os discípulos para ir com ele. Porque não é bom que o homem ande sozinho. A pessoa que é acometida por essas doenças psicossomáticas, a tendência dela é se isolar. Eu não sei se você já foi acometido de algum tipo de doença dessa natureza. Eu tive depressão. E eu sei muito bem o que isso significa. Achava que era conversa fiada, que era balela, mas até acontecer comigo. Você sabe que está no fundo do poço, você sabe que cada vez está se afundando mais, mas você não consegue sair de lá. Sabe por quê? Porque você está tentando sair sozinho. Você já viu alguém cavando uma cisterna? Alguém, quando tem alguém cavando uma cisterna, um poço, a pessoa vai, começa a cavar e tal. Quando chega numa certa profundidade, ele precisa de ajuda, porque senão ele não consegue sair de lá. Quanto mais fundo a pessoa vai, mais difícil é de sair daquele buraco. Você precisa de ajuda. Vocês devem ter acompanhado aí essa moça que infelizmente morreu lá na Indonésia. Ela estava caminhando lá na beira do vulcão e caiu no precipício de 300 metros de altura. Você tem noção do que é 300 metros de altura? 300 metros de altura é aproximadamente cair do 10º andar do apartamento. Aproximadamente. Você já viu alguém falar que caiu do 10º andar do apartamento e morreu e ficou vivo? Mas a moça ficou. Porque o drone que estava lá monitorando viu que ela ainda tinha movimento quando ela caiu. 300 metros de altura. Só que no outro dia eles voltaram, ela já não estava mais a 300 metros, ela estava a 500. Ela já tinha caído mais 200 metros, mais 20 andares. E aí não conseguiram resgatar, infelizmente. Ela faleceu, morreu lá. Agora, por que eu estou falando isso? Porque enquanto mais fundo ela ia, pior era para resgatar. A dificuldade era maior. Precisava de equipamentos mais fortes, melhores, precisava de mais metros de corda, precisava de mais coisa para resgatar. E enquanto mais fundo nós vamos,
Mas a Bíblia diz que ninguém vai morrer enquanto Deus não cumprir o seu propósito sobre a vida dele. Pode chamar pela morte, pode pedir para morrer. Se Deus não tiver cumprido o propósito da sua vida, você não vai morrer. E Deus não tinha cumprido na vida de Elias o propósito que ele tinha ainda. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele ainda tinha que treinar o seu substituto. Ele ainda tinha que deixar um legado para que alguém continuasse aquela sua história como profeta. Se Elias tivesse morrido lá naquela hora, Eliseu não teria sido levantado e erguido como profeta. Se você morrer, muitas pessoas podem deixar de ser salvas porque você não vai estar cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida. Por isso que você não morre. Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. Hoje é o encerramento do 6º elo nosso de oração pelo 2º semestre. Nós ainda temos 6 meses pela frente. E nesses 6 meses Deus é capaz de mudar a história da sua casa através de você. Amém. E aí Elias foi, deitou lá debaixo da árvore. Ô Senhor, vou deitar aqui, sou mimado, deitar tranquilo, porque para mim chega, eu não aguento mais. Dormiu. Que já é uma situação difícil. Quando você está preocupado, com a cabeça cheia, dormir é complicado. Você fica, sua cabeça fica maquinando, você fica ruminando a noite inteira aqui lá e não dorme. Mas Elias dormiu. E aí, quando ele está dormindo, de repente ele acorda com alguém cutucando ele lá, que ele abre o olho, olha para o anjo. Qual seria a sua reação se você acorda e tem um anjo do seu lado? Será que você ia acordar uma boa, olhar para ele? Ô, seu anjo, que bom que você está aqui. Será que você ia sair correndo? Será que você ia achar que tinha morrido, já estava no céu? O que você ia pensar? E aí Elias acorda, está lá aquele anjo do lado dele. E aí o anjo fala para Elias aqui: come e bebe, porque você tem uma jornada grande para poder percorrer. Aí quando Elias olha para o lado, tinha pão, assado e água no meio do deserto. De onde que eles acharam a padaria lá? Hã? Aonde que tinha uma padaria lá no deserto? Padaria estava no deserto, não, a padaria estava lá no céu. E Deus mandou aquele anjo trazer aquele pão e aquela água para Elias se alimentar. E Elias comeu e voltou a dormir. O homem estava cansado dele. Ele comeu e voltou a dormir. Queridos, se sou eu numa situação dessa, vou falar por mim, que aparece o anjo, eu já ia tomar um susto danado. Aí o anjo me manda comer, eu vou comer, eu não consigo dormir mais não. Eu não vou querer ficar conversando com aquele anjo, eu vou querer alguma coisa, mas dormir eu não vou conseguir, porque eu me conheço. Mas Elias foi, dormiu de novo. Naquele momento Deus já estava preparando Elias o que ele tinha que fazer, para a obra que ele tinha que realizar através da vida dele. A Bíblia diz que quando nós deitamos em nossa cama e nós dormimos, os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Elias estava dormindo e os anjos trabalhando em favor dele. Ele estava sendo curado. Aí passa um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, o anjo vai lá e cutuca Elias de novo. Aí Elias acorda, olha, o anjo de novo, come e bebe lá, porque você tem que andar, cara. Aí Elias vai e come de novo, bebe, come o pão, bebe a água e sai. E com aquela comida que Elias comeu, que o anjo entregou para ele, o anjo deu para ele, Elias caminhou 40 dias. Você já pensou o que é isso?
Mas Elias ficou 40 dias, porque aquele pão e aquela água que foi apresentado para ele, que foi dado para ele, não era um pão e uma água comum, era um pão e uma água que veio diretamente do céu para dar a ele a força necessária para que ele cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dele. Nessa manhã, você vai participar dessa ceia, e se você tiver fé, no momento da ministração, você não vai ficar 40 dias sem comer depois de participar dessa ceia, mas essa ceia vai fortalecer o seu espírito para continuar na caminhada que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Esse pão e essa água aqui não serão para alimentar o nosso corpo físico, mas serão para alimentar o nosso espírito. Mas você precisa ter fé para isso. Pastor, isso é só uma simbologia. Eu sei que é. O que vai fazer você fortalecer, você ter força, não é o pão e a água, é o compromisso que você vai entender no momento que estiver participando desse momento aqui, em saber que assim como Deus agiu na vida de Elias lá no deserto, Ele é capaz de agir na nossa vida através desse ato de fé que nós vamos fazer aqui. E você não vai andar só 40 dias, não. Você vai andar até que Deus tenha ou veja a necessidade de te alimentar novamente. Não se preocupe com aquilo que vem contra você, porque maior é o que está em você do que aquilo que vem contra. O Deus que estava com Elias era muito maior que Jezabel. Só que ele foi acometido por um medo que não deixou ele enxergar isso. Não deixe o medo de cegar os seus olhos. Não deixe o desespero tirar de você a visão do reino de Deus. A situação está difícil, a situação está complicada, a situação está cada dia mais difícil de lidar. Não se preocupe, porque existe alguém que está olhando por você e no momento certo ele se levanta do trono e ele estende as mãos sobre você e a sua vida é alcançada por essa glória, por essa misericórdia, pela bênção dele, e aquilo que parecia ser um problema impossível cai por terra. Porque ele é Deus e ele te livra em todo o tempo. Ele nos livra em todo o tempo. A mão de Deus está sobre nós todos os dias, em todo o tempo. Basta apenas que nós deixamos Ele agir na nossa vida. Não se preocupe. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, coloque-se à disposição do Senhor. Eis-me aqui. Pode ir que Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Ele vai fazer o propósito se cumprir na sua vida. E se por causa do que Deus mandar você fazer, você for perseguido, você for ameaçado, não se preocupe com isso, porque o mesmo Deus que colocou você na missão, Ele vai te dar vitória sobre toda situação que essa missão possa acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai te dar. Eu creio. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Para com isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o que vem contra mim que vai me fazer me afastar do meu Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar do nosso Deus. Você pode viver a pior situação, você pode estar vivendo a pior situação da sua vida, mas existe um Deus que é capaz de estender as mãos e te tirar dela, porque Ele olha por você de onde Ele está. Basta apenas você deixar Ele agir na sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você vai agora participar da ceia, fortalecimento, e vamos ter essa ministração sobre as nossas vidas.
só um pedaço de pão e água. É algo que vai trazer para você um fortalecimento da sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus.